Este é o programa do Movimento Perfeito na TV. Eu sou Rosalia Schwark, apresentadora do programa e psicóloga. Movimento Perfeito surgiu em 2001. Depois de uma longa experiência na área de psicologia, resolvi criar o meu próprio método, uma série de técnicas com base na neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, e a física quântica. A física quântica é a ciência que estuda os efeitos energéticos quânticos. O método do Movimento Perfeito tem práticas para você utilizar e mudar a sua realidade interna. E quando você muda a sua realidade interna, a sua energia interna, que é criada pelos seus pensamentos e pelas suas emoções, com consequência disso, você muda as suas ações e os seus resultados. A física quântica, hoje, muito falada, ela tem um sentido muito grande na nossa vida. Precisamos nos dar conta que, ao invés de mexermos na nossa personalidade ou na nossa história passada, é mais efetivo mudarmos a nossa energia. A qualidade das informações que descarregamos no nosso cérebro e que produz bioquímica, ânimo e desânimo. A qualidade das emoções somadas aos nossos pensamentos que produzem a nossa luz. Sim, de acordo com a qualidade dos seus pensamentos e a qualidade das suas emoções, você produz biofótons. Biofótons são partículas de luz. Quando você está muito triste, decepcionado ou se sentindo culpado, você tem realmente pouca luz. O Movimento Perfeito tem técnicas que ensinam você a enquadrar os seus pensamentos e as suas emoções no maior espaço de tempo, na alegria, na coragem, nessas emoções que podem produzir mais luz na sua vida. E quando você tem mais luz, você estende. E essa luz influencia o seu mundo interno, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional e influencia os outros que estão lá fora. Venha conhecer o método do Movimento Perfeito. Você pode conhecer através do nosso site, através dos encontros de educação emocional ou através dos atendimentos individuais realizados no Espaço MP ou através dos nossos cursos. Descubra a melhor maneira de você entrar no circuito do Movimento Perfeito. Eu tenho certeza que você vai descobrir uma modalidade nova para melhorar os resultados da sua vida. Vamos agora para o nosso quadro de perguntas. Se você tem alguma pergunta para fazer, entre no nosso site www.movimentoperfeito.com.br no link Perguntando para Rosalia. Vamos à primeira pergunta do dia de hoje. Estou com 35 anos e minha vida está estagnada em todos os sentidos. Quando digo todos, pense em algo amplo mesmo. Eu achei interessante a palavra estagnada, porque nós, no método do Movimento Perfeito, dizemos que a gente tem 3 processos de vida que a gente está colocando em movimento. O processo de vida de prosperidade, quando estamos prosperando. O processo de vida de estagnação, como ela diz aqui, quando estamos parados, estabilizados. E o processo de vida de empobrecimento. Mas o que define o que estamos vivendo? Se um processo de prosperidade, ou um processo de estagnação, ou um processo de empobrecimento? De acordo com as nossas ideias, de acordo com os nossos conceitos, de acordo com as nossas crenças. Bom, vamos continuar. Então, ela diz que está num processo de estagnação. Pelo que eu vejo, é pior do que isso. Mas vamos lá. Estou com uma série de problemas. Problemas de concentração, de autoestima abaixo de 0, sem nenhum interesse sexual, vida financeira abalada e vida profissional sem perspectivas. Não consigo traçar metas para trilhar o meu caminho sozinha. Vivo sempre na dependência de alguém. Moro de favor e quando penso em ter uma casa, a única hipótese que visualizo para isso se concretizar é ganhando na Mega Sena.
sei que está tudo errado, já fiz 1 ano de terapia, mas não obtive o resultado prático desejado. O que fazer? Veja, ela está vivendo um processo não de estabilidade ou estagnação. Me parece que um processo de empobrecimento. Porque, claro, quanto mais você se focar nos seus problemas, quanto mais você pensar nas suas dificuldades, assim como ela, mais debilitado você vai ficando. Vai ficando debilitado quimicamente, fisicamente, emocionalmente e tendo ações debilitantes. E os resultados só podem ser compatíveis com esse show todo interno dentro de vocês. Veja bem, não existe pensamento neutro. Cada vez que você tem um pensamento, você descarrega essa informação no seu órgão, o cérebro, e ele vai produzir reações bioquímicas, reações que vão produzir ânimo ou desânimo na sua vida, reações emocionais. No momento que você descarrega um pensamento, uma ideia, automaticamente você tem uma emoção compatível com a qualidade daquele pensamento, daquela ideia, e também vai produzir reações vibracionais. O que são vibrações? Vibrações é a sua energia. Hoje a física moderna prova que nós, além de sermos um corpo físico, além do nosso aspecto físico e concreto, nós somos energia. E quando você tem vibrações, que é a soma dos seus pensamentos e das suas emoções, muito debilitantes, você tem pouca energia. E essa pouca energia vai produzir poucos resultados no mundo externo e no seu próprio mundo interno. Imagine o seguinte, ela fala aqui de falta de concentração, ela fala de sem nenhum interesse sexual, ela fala sem estabelecer metas, não consegue estabelecer meta e seguir o seu caminho sozinho. O que isso significa? Essa pessoa está, em função da qualidade do seu pensamento, das suas ideias, que já produziram, obviamente, resultados muito inadequados no mundo externo e na vida dela, esta pessoa está embotando as capacidades naturais. E por isso que ela sente falta de concentração. O nosso cérebro, ele tem capacidades naturais como concentração, motivação, persistência, criatividade e intuição. Pelo que nós observamos dessa pessoa, ela está com todas essas capacidades que são delas, completamente embotadas. Quando eu falo embotadas, elas não estão conseguindo aparecer devido à quantidade de lixo mental que esta pessoa tem e que você pode estar tendo em alguma área da sua vida. Então, os resultados são pobres. Você vive um processo de empobrecimento. Então, a maioria das pessoas, como ela, procuram resolver isso procurando algumas terapias, porque entendem que precisam mudar a sua personalidade, que entendem que precisam mudar o seu passado. O método do movimento perfeito acredita, e eu criei todas as técnicas desse método próprio, que você não precisa mudar a sua personalidade nem mexer no seu passado. Você precisa aprender, e eu uso essa expressão, ser menos você. Que não significa trocar a sua personalidade, significa trocar a qualidade dos seus julgamentos. Porque quando você tem julgamentos muito limitantes a respeito da sua pessoa, do mundo, da vida, você vai ter resultados compatíveis. O método do movimento perfeito tem práticas mentais. Eu criei a tabela vibracional, que é essa tabela que está aqui, que é uma ferramenta que eu utilizo como um espelho, para a pessoa se dar conta onde ela está. Analisando esse e-mail, eu observo que a pessoa está no nível mais baixo da tabela, está lá no nível da vergonha. O que significa o nível da vergonha? Quando você não se acha bom o bastante, ou não tem os recursos suficientes, ou não tem as capacidades suficientes, que é o caso nítido dessa pessoa. Então veja, se ela estiver lá no nível de vergonha, que processo de vida ela está colocando em andamento? Um processo que eu chamo de eliminação, um processo que ela é a primeira pessoa a ser eliminada, ou num processo seletivo, ou num relacionamento, ou numa escolha profissional.
Por quê? Porque ela não tem energia quando ela fica muito tempo nessa emoção. É natural que a gente vá para o nível da vergonha em alguns momentos do dia ou com algumas situações, mas não é inteligente se manter nesse nível. Ela tem 20 de luz mesmo, biofótons, isso é uma pesquisa científica. Então ela tem pouquíssima capacidade de influência. E é por isso que ela fica trancada neste mundo pobre que ela está vivendo. O que ela precisa fazer? Ela precisa mudar a qualidade de informações. E não basta, gente, você ler instruções para mudar. Ou ter conhecimento para mudar. Você precisa praticar. Nós temos os atendimentos individuais dentro do método do Movimento Perfeito, que é uma média de 5 atendimentos, onde ensinamos a pessoa a praticar ferramentas como essa da tabela vibracional. Porque se você não praticar, se você não tirar um tempo para colocar um outro nível de informação no seu cérebro, os seus resultados vão se repetir. E você pode mudar, aprendendo a utilizar as ferramentas certas num curto espaço de tempo. Esta é a minha experiência. Eu criei o método do Movimento Perfeito em 2001, então são 10 anos aplicando esse método. E tem um histórico, um arquivo de pessoas bem-sucedidas em qualquer área da vida, em casos muito parecidos como esse, utilizando as ferramentas do método do Movimento Perfeito. Se você quer conhecer mais o método do Movimento Perfeito, eu tenho 2 alternativas para você super simples. A primeira é entrar no nosso site. A segunda forma é, quinzenalmente, nós temos os encontros de educação emocional. São palestras, muito mais do que palestras, porque nós fizemos questionamentos, esquetes teatrais, das 19h30 às 9 horas da noite. Não tem nenhum requisito que é necessário para você participar, nenhuma condição. É adequado, aconselhamos, para maiores de 14 anos. Esses encontros acontecem, são chamados encontros de educação emocional, para você aprender a utilizar o seu grande potencial que existe e que você não sabe. Você já sabe que ele é forte, que é o seu cérebro e a sua mente. Todo mundo sabe disso, mas não sabe como utilizar. Os encontros é uma forma maravilhosa de você começar a conhecer o método e ver se isso lhe serve. Essa é a minha proposta para você.